é difícil, nós estamos no meio da Mata Atlântica. E eu, como artista plástico, né, o construtor de todo o santuário, então tenho tido este cuidado em estar restaurando muita coisa, né? Que já fazem muito tempo a gente fechado agora, e tudo que, né, fica fechado, que fica sem uso, ele se estraga. E nós estamos tentando se adaptar, né? Deixar a casa em ordem para, no momento com mais segurança, nós vamos abrir para visitação, só visitação. Nós não vamos abrir a parte de hospedagem, tá? Nem de festas. Nós vamos abrir a parte de visitação. Assim que nós estivermos com tudo já bem arrumado, com a casa em ordem, nós vamos estar podendo abrir para as pessoas virem rezar na capela, na gruta, visitar os monumentos, visitar o espaço, né? E para movimentar, inclusive, a arrecadação para poder manter o local, porque todo mundo está num barco muito difícil agora, né? E só rezando mesmo é que nós vamos conseguir uma luz para que isto modifique, para que nossa vida realmente se modifique e que nós tenhamos um destino melhor, né? E saímos desta dificuldade com mais sabedoria. Não estamos abertos ainda. Será divulgado a reabertura para visitação. Nossas páginas pela internet vai estar avisando, tá? Então eu peço para você que não perca seu tempo chegando aqui no portão, mesmo dizendo que veio da China, veio do Japão, não entra enquanto nós não estivermos prontos e seguros para estar recebendo as pessoas, tá? A gente pode estar se animando com com o que está acontecendo, né? Com a redução do contágio, com a redução das mortes, mas não podemos nos afrouxar, né? Os nossos cuidados. Então, nós vamos estar tendo cuidado com a asepsia desde o momento da entrada ao momento que a pessoa permanecer aqui durante a visitação, totalmente seguro, com máscara, com tudo, e nós também estaremos paramentados e utilizando as coisas da maneira correta, com distanciamento, com tudo bonitinho. Quando tudo estiver acertadinho, afinadinho, eu aviso, e aí as pessoas vão poder visitar. Tá tudo ficando lindo, ó. A imagem de Santa Sara saiu do altar, veio, nós revitalizamos ela, a pintura, trocamos a roupa, trocamos os adornos, a mesma coisa na imagem gigante, na imagem da capela. Então, por isso eu tenho feito poucas entradas na internet com o nosso Palavra de Amigo. Então, as pessoas estão sentindo falta, né, me cobrando, pedindo, olha, Gil, cadê os conselhos, cadê o nosso Palavra de Amigo? Mas cada vez que eu estou paradinho na internet é porque eu estou agitando as coisas aqui, pintando, revitalizando a parte da piscina. Nós tivemos muitos, mas vocês não têm ideia da infinidade de problemas que nós tivemos com o santuário fechado e com as coisas aqui. Fora isso, quem conhece sabe que nós não somos só um santuário de fé, de oração. Nós também somos um santuário de acolhimento de animais. Então nós temos aqui mais de 100 animais de espécies diferentes, desde grande a pequeno porte. Nós temos de acolhimento e que nós mantemos isso sem ajuda de nenhum órgão público, tá? Porque a instituição União Saracali é totalmente particular, tá? Ela é de propriedade da família Mene, a União Saracali é de propriedade da família Menck e é onde nós difundimos a nossa fé em Santa Sara. E falando de fé, hoje eu achei bem bacana, porque as pessoas estão confundindo muito. E principalmente nós precisamos ter uma separação das coisas, porque tudo é feito em nome da fé, em nome disso, daquilo. Só que as pessoas confundem religião e fé.
Aí vocês me perguntam, Gil, você tá maluco? É a mesma coisa. Uma pessoa que tem religião, ela tem fé. Porque eu participo de uma religião, quer dizer que eu tenho fé? Será? Não. Aí que vocês todos se enganam. Fé é uma coisa, religião é outra. Ponto. Aí vocês dizem, como assim? Como fé e religião não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, não são utilizadas da mesma maneira. Existe uma coisa, fé é uma coisa pessoal. Fé é uma coisa própria de cada ser humano. A fé, ela não é medida de uma pessoa para outra. Ela não tem um desenho específico. Ela não tem uma metragem, ela não tem um significado único de pessoa para pessoa. Ela tem uma variação e ela é algo particular. Fé é algo particular, pessoal e único. A palavra, ela engloba muitas coisas juntos, mas fé é pessoal. É um objeto, é um sentimento, né? Um objeto, a gente diz que é como se a gente se apropriasse. Então é uma coisa muito pessoal. É como se você tivesse um objeto íntimo e ele é a tua cara. Ele só é como um sapato, como uma coisa que ela só calça no seu pé. Ela não calça no pé dos outros. Então a minha fé, ela serve para mim. E ela não tem como medir com a fé de outra pessoa. A minha fé não é maior ou menor do que a de outra pessoa. Certo? Então, o que nós temos para dizer para vocês? Especificamente, fé é algo pessoal. E a religião, vocês dizem? Religião não é algo pessoal. Exatamente. Religião é uma questão social, cultural e que envolve um grupo denominado de pessoas. E a religião, ela te coloca numa posição de igualdade aos seus pares. Os seus pares seriam as pessoas que seguem a mesma disciplina. A religião, ela tem uma disciplina, ela tem um currículo, ela tem uma peculiaridade diferente. Ela carrega ensinamentos, ela carrega dogmas, ela carrega algo cultural que vem de ancestralidade, né? Ela vem ela carrega toda uma questão social de um povo. Então as religiões foram criadas pelo homem, né, para que todos pensassem de uma maneira parecida. Então a religião, ela entra na vida da pessoa como algo que vai te colocar com limites, ela traz limitações, ela traz todo um currículo que é totalmente pessoal e particular de cada religião. Então, ela traz segmentos. Então, a fé é algo muito particular. A fé, como as duas coisas se fundem, como elas se misturam. Primeiro, existem religiosos que não têm fé. É verdade isso. Existem religiosos que não têm fé. Sério? Parece mentira? Não é. O fato de você pertencer a uma religião não quer dizer que você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa religiosa. A religião, muitas vezes, ela pode ser benéfica ou maléfica. Porque você pode ter ela como uma inspiração, como um segmento de vida, como uma propriedade do que trilhar no seu caminho de vida, mas se você não souber administrar a sua fé, que é algo pessoal, ela pode se tornar uma obsessão,
ela pode se tornar um fanatismo e algo que te deixa fora da realidade. Então, o mais importante é saber administrar a fé em conjunção com a religião que você escolheu. Religião você tem a escolha e a fé é algo que você sente. É algo natural de dentro de você. Por quê? Porque por mais que você tente seguir alguma coisa, mas no fundo você não acredita naquilo que você está seguindo, mas você segue. Por quê? Porque ela vai te dar um status, ou ela vai te dar um aval entre os seres humanos como uma pessoa melhor, ou como uma pessoa com uma conotação política, ou com uma pessoa mais admirável. Então, como a religião é algo muito ligado à questão social, ela tem muito a ver com o padrão que você vai mostrar para os outros. Como é a tua aparência perante as pessoas. Então, é isso que difere a coisa. Porém, você pode fazer isso por interesses sociais e não por fé. Só porque aquilo vai te avalizar como pessoa e não porque você tem fé ou porque você acredita naquela religião. Entendeu? Muitas das pessoas se tornam religiosos financeiramente, por uma questão financeira. Sério. Ou porque ela vai ganhar sendo religioso, ou porque ela acha que a religião vai trazer benefícios para ela financeiros. Então você não acredita naquilo como uma fé. Você acredita naquilo por uma moeda de troca. E isso é o maior problema das questões religiosas. Desde que o mundo é mundo e que existem religiões, existem seitas, existem culturas diferentes, as pessoas seguem isso cegamente, com uma obsessão de que ela está certa e o outro está errado. Então, grandes guerras, grandes bandeiras de guerra foram hasteadas por causa das religiões. A divergência entre o poder. Quem tem mais poder, quem pode mais. Mas isso não tem nada a ver com a fé. Porque a fé é algo que a gente crê. A nossa crença, a nossa fé é algo muito pessoal que está aqui. Quando você acredita realmente naquilo que você segue, e você faz aquilo porque você realmente acredita, aí sim, existe a fé. Quando você realmente tem devoção por aquilo e aquilo te faz um sentimento satisfatório na sua alma, não no seu bolso, não na sua aparência, não no que as pessoas vão mostrar. Porque a fé de cada um é algo que você pode demonstrar para os outros o que você quiser, mas para você ela nunca te trai. Você sempre sabe que você não acredita de verdade naquilo. Você sempre sabe que aquilo que você está fazendo tem uma coisa por trás, tem um interesse por trás disso. Então, a fé é algo que é uma verdade única. Você sabe. Você pode se mostrar, eu sou um homem de fé. Nossa, virou praxe, né? Para ser político, para ser líder, para ser tudo em nome da fé, em nome da religião, em nome de um Deus que as pessoas... E Deus também é um ser que ele se representa de uma força para mim e para outras pessoas de uma maneira totalmente diferente. Fé é a maneira que nós acreditamos nas coisas. Fé é a maneira que nós realmente tocamos a nossa alma. Quando a coisa toca em nossa alma, ela toca a nossa fé. Quando nós fazemos a coisa com a alma, com realmente o amor, com aquela convicção que ela vem de dentro, é algo, sabe, que você não tem que provar nada pra ninguém. Quando você começa a querer provar para os outros, é aparencial.
não é espiritual, não é essência, é aparência. Então a fé ela vem na essência, a convicção. Você sabe que o ateu pode ser um homem de fé? Por ele não acreditar em nenhum tipo de religião, não quer dizer que ele não tenha fé. Ele tem fé nos pensamentos dele. Por quê? Porque se ele é ateu e não tem nenhuma religião, é porque nenhuma religião tocou ele profundamente. Mas a fé dele está lá dentro, em não acreditar, em não se prostituir só pela aparência. As pessoas que são ateus, normalmente, elas têm a convicção delas, então elas têm fé. Só não foram tocadas intimamente por nenhum tipo de religião. O fato de você não acreditar em nenhuma religião não quer dizer que você é uma pessoa sem fé, que é uma pessoa sem Deus. De jeito nenhum. Porque, primeiro, Deus não está ligado à religião. Deus não, a religião não foi criada por Deus. Verdade. A religião foi criada pelo homem. O homem criou a religião de acordo com as questões sociais que ele vivia, de acordo com a forma que eles viviam fisicamente, que eram viáveis politicamente. A religião tem muita política no meio, politicagem da vida. E o pior de tudo, que agora as religiões estão na política dos homens. Nos grandes escalões, o que é gravíssimo. Jamais um político, um líder público, jamais poderia falar em nome de uma religião. Porque você está cuidando de pessoas. Pessoas são diferentes, de crenças diferentes, de cores diferentes, de formas diferentes, de classes sociais diferentes. Então, político não pode ter classe social, político não pode ter religião, político não pode ter nenhum tipo de vínculo, a não ser a globalização. O Estado laico. Por quê? Porque você não pode impor isso. E desconfie de todo religioso que se mete na política. Porque política e religião não tem nada a ver. Religião seria para cuidar dos dizeres da alma, do espírito. O espírito não tem nenhum tipo de governamento. Tá? Você não tem que governar fisicamente algo para cuidar do espiritual do outro. A partir do momento que você largou de cuidar da espiritualidade do seu rebanho e foi cuidar fisicamente, politicamente, você já se meteu errado. Porque o que é errado numa religião, o que é ensinado na religião, é só para quem segue aquela religião. Então o que pode, o que não pode, o proibido, o certo e o errado de uma religião só serve para os seguidores dela. Se eu não sou seguidor daquela religião, aquilo não... E nem eu, que sou de uma religião, posso apontar os outros e dizer que ele está errado, porque ele não segue a minha religião. Primeiro erro, apontar. Nenhuma religião pode apontar a outra. São opções. Religião é opção de vida. Então você não pode questionar a opção de vida de uma pessoa por ela ter uma religião diferente da sua. É um pensamento diferente. Então por isso que política e religião não podem se misturar. Porque a política é igualdade aos seres humanos. É igualdade financeira, é igualdade material, é igualdade num bairro, é igualdade para você ter uma rua, para todos terem o mesmo acesso, porque todos pagam impostos com isso. Então é uma divisão natural. Então ela não pode ter vínculo religioso. Então você não pode falar nada, e nem um tipo de Deus, e nem pregar isso, e nem colocar nada disso. Qualquer religioso, qualquer líder político que colocar o nome de religião, não vote nele. Acabou. Tá errado. É picareta. Porque se realmente ele é religioso, ele vai cuidar do rebanho dele. Ele não tem tempo para ser um líder político. Política não é para religioso. Tá? Política é para político.
para a pessoa que pensa numa maneira globalizada. Seria isso o ideal. A partir do momento que você mistura uma coisa e outra, não vai. Ah, eu sou um homem de fé. Fé no quê? A fé é uma coisa particular. A sua fé, ela não pode medir o que eu posso pensar de você, se você é uma pessoa boa ou não, porque eu não sei ser um homem de fé, eu não sei qual é a sua crença, o que você realmente acredita lá no fundo. De repente você tem fé em uma coisa que é totalmente diferente daquilo que eu penso. Então, ser um homem de fé não te faz melhor nem pior do que o outro. E nem me beneficia em nada saber que uma pessoa é uma pessoa de fé. Simplesmente ela crê em algo. E que algo é esse? Então, por isso, nós não podemos misturar. As pessoas fazem uma salada para poder iludir os outros. Então, elas misturam fé, religião, dizem que isso tudo é a mesma coisa. Ai, fulano é uma mulher de fé. Ai, fulano é não sei... Nada, palhaçada. Fulano é religiosa. Ok, beleza. Mas e aí? Se ela é religiosa? O que te faz ela ser melhor do que eu ou não? Ser religioso não quer dizer que você é uma pessoa do bem. E se você é um religioso obsessivo? Existem pessoas boas e ruins. Ponto. E nós carregamos essa dualidade. A bondade e a maldade dentro de nosso ser. Existem pessoas que usam mais a maldade e menos a bondade. Ou vice-versa. Mas isso não indifere. A religião não vai mudar absolutamente nada isso. Por quê? Porque os ensinamentos são pessoais. E você escolheu. Os erros cravados de uma religião não podem ser impostos para as outras. Parem de pegar e citar a Bíblia para condenar outras pessoas. Primeiramente, para você pegar uma Bíblia e chegar para uma pessoa e apontar o que está na Bíblia e querer que ela siga dizendo que é palavra de Deus, você primeiro tem que estudar e saber que a Bíblia nunca foi escrita por Deus. Meu Deus, o Gil está dentro do santuário de Santa Sara, dentro de uma capela e falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. E agora? Porque eu estudei. Porque a Bíblia é um livro feito, tá? Muito tempo depois que Jesus, também não foi escrita por Jesus. Muito depois que Jesus morreu, depois da crucificação, mas muitos séculos depois, tá? E ela foi feita por um conselho, por um imperador romano, pagão, não era de uma religião cristã, ele era pagão, e ele quis unificar e trazer para ele o cristianismo, aquilo que tinha, porque o cristianismo era jogado de boca em boca, né? Depois da morte de Jesus. E aí ele fez um conselho chamado Conselho de Nicéia, onde ele pegou vários líderes, vários religiosos, né, magos, alquimistas e tudo mais, e escolheram alguns evangelhos deixados por discípulos de Jesus em vários lugares, escolheram aquilo que colocava mais, deixando Jesus de uma maneira, num patamar muito mais grandioso do que normalmente ele foi. Porque ele foi um ser humano bem mais parecido com nós, humanos, do que se imagina. E eles colocaram naquela Bíblia, nesse livro, essa unificação a partir desse imperador chamado Constantino, imperador romano pagão, tá? E aí que eles construíram, com vários evangelhos. Mas tem um monte de evangelhos que ficaram fora. Inclusive Maria Madalena tinha um evangelho. E a Maria Madalena jamais foi a prostituta da história. Detalhe, Maria Madalena foi denigrida depois, muitos anos depois.
assimilando a figura dela com uma prostituta, com uma história, uma das histórias, muito depois para retirar. Porque a herdeira da igreja de Cristo, do cristianismo, do que Cristo pregava na terra como um grande filósofo, quem herdou mesmo, quem era a maior discípula e seguidora, que seria a portadora do Santo Graal, que seria a portadora do sangue real, que seria a portadora de toda essa religião, seria Maria Madalena. Que em alguns evangelhos, que não entraram na Bíblia, seria a companheira de Jesus. Então a igreja teria como poder o matriarquismo, não o patriarquismo. O patriarcado, como os papas, seria feminina. A igreja cristã seria feminina, porque ela seria herdado por uma mulher, Maria Madalena. E depois pela filha, pelo sangue real, Sara. Sara, a filha de Jesus Cristo, com Maria Madalena. Assistam ali no meu YouTube a lenda proibida da história de Santa Sara Cali. Aí vocês vão entender por que eu falo que Santa Sara é a filha de Jesus com Maria Madalena. Que a igreja seria matriarcal. Ela teria como um vínculo matriarcal, a mulher. E a mulher, desde então, de que foi construída esta Bíblia, a mulher foi colocada em último plano, né? Como inferior, como um ser inferior. Quando, na verdade, a mulher é que produz a vida, mulher é que dá a luz e tudo mais. E a história toda, quem trouxe Jesus para a terra foi Maria, imaculada, sem pecado. Então, já começa que seria isso. Então o sangue real, o segmento real só poderia fluir de um ventre que gerasse uma vida. Então, por isso, Jesus teve uma filha, mulher, seria Sara, e a herdeira da igreja seria isso. Não Pedro, como se fala na Bíblia. Né? Na Bíblia, Pedro ficou sendo o herdeiro da igreja, do cristianismo. Mas não é, na verdade seria Madalena, que foi depois ainda destituída e contada uma história para deixar ela mal na fita, né? Deixar ela como uma história de uma renegada, de uma prostituta, sendo que foi ela que viu a ressurreição de Cristo e tudo mais. Então, todas essas histórias, esses livros que foram colocados, você tem que estudar que tem os apócrifos, que são os livros apócrifos, que são os evangelhos que ficaram de fora. Na igreja, na Bíblia, parece que só tem 4. Então tem muita história que ficou de fora e foi escolhido a dedo o que foi colocado para conduzir o povo ali meio que, sabe, como ele era um imperador pagão e ele queria centralizar, ele viu que o poder estava abrindo, então ele falou, vamos botar esses cristãos tudo junto aqui, vamos misturar, fazer tudo junto e misturado e vamos criar uma coisa para todo mundo seguir. Certo? Então é isso, pesquisem e vocês vão ver. Aí não peguem a Bíblia e fiquem condenando os homossexuais, fiquem condenando o aborto, fiquem condenando tudo quanto é um monte de coisa que vocês veem, pegam uma Bíblia e condenam ali com uma coisa, porque isso não é fé. Você pega uma coisa, é obsessão. Você pega aquilo que está escrito e fala, é isso aqui, pronto. E condena o que já todo mundo condena. Isso é... Mas no fundo, você precisa ver se você sente bem com aquilo. Só que às vezes você condena, mas faz escondido. Então, visualmente você é um homem de fé e você se esconde atrás de uma Bíblia. E atrás dessa Bíblia você vai e critica todo mundo e vai. Mas depois, na alcova, né, no escondidinho, você faz tudo que está ali de errado. Mata o marido, né? Faz o filho matar o marido. Essas pessoas todas, é isso que nós estamos vendo. Então nós entramos assim, o que acontece? Eu acho que realmente este ano de 2020 é o ano do teste da fé. Mas da fé pessoal, que aí você questiona tudo. Questiona as religiões, questiona a política, questiona as pessoas, questiona o que está, a nossa reclusão, a doença, o que é, para que é que viemos, para onde vamos,
o que fizemos. Então é um momento que nós está vindo tudo à tona. O véu está saindo da frente, os panos, as coisas, aquela cegueira absurda que nós tínhamos por causa da liberdade exacerbada. Nós tínhamos uma liberdade antes da pandemia fora do controle. Então você viu que a gente não tem mais esse controle, que ninguém consegue, que religião nenhuma curou este coronavírus e nada. E tudo que se fala são suposições, porque não se tem certeza de nada. Só se vê os números de mortes diminuindo, mas morrendo como está, infectando como está, você não sabe a qualquer minuto que vem e que vai. Então, religiosamente, você vê que a máscara caiu de muita gente. Religião misturada com política, brigaiada no meio, neguinho querendo vender feijão, dizendo que cura coronavírus. Então, ficou tudo ali. Então, a sua fé foi colocada em xeque. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo, agora você vai ter que ter sua fé separada da religião. Porque você pode ser religioso, mas o que faz o líder religioso da sua religião de errado, você tem que condenar. Então, neste momento, você larga de ser aquele religioso para ser um ser humano individual e pesar na balança o que está certo e o que está errado. Você pode até gostar de seguir a sua religião, os dogmas dela, sem problema nenhum. O que você não pode é fazer vista grossa para quem lidera ela de uma maneira bandida. Só roubando, matando. Você vê que as pessoas roubam e matam em nome de uma fé em Deus. Mas que Deus exatamente seria esse que eles acreditam? É o mesmo que eu acredito, mas o meu não mata, o meu não dá doença, o meu... Então, isso te faz pensar. O meu Deus não critica, não aponta, não destrói, não magoa. Ele constrói, ele acolhe, ele ama. Então, nós temos que valorizar muito a nossa fé interna e menos as nossas religiões. As nossas. Eu não estou tirando a minha, não. O sagrado está dentro de nós. Nós temos que tomar muito cuidado com a profanação do sagrado. Não é o religioso. O religioso nem sempre é sagrado. O sagrado é algo muito mais. É o que está dentro de nós. É o certo e o errado. É o yin e o yang. É o bem e o mal. É mensurar as coisas. O sagrado é a balança do equilíbrio da vida. É nisso que nós temos que se pegar. A nossa fé tem que crer na nossa índole de certo e errado. Como é que nós medimos o certo e errado? Isso é que tem que ser bem posicionado. Não a questão, o que a minha religião condena, o que a outra não condena. O que a minha faz e a outra não faz. Isso vai muito do homem. A religião tem muito a ver com a sociedade, muito a ver com o social, com aquilo que é feito pelo homem. Então nós temos que estar plenamente convictos da nossa fé, que é o certo e o errado, que está na nossa alma, que bate lá no fundo, independente do que a gente ouve, é o que a gente sente. E aí a gente pesa e mede. Isso está certo, isso está errado. Minha religião que eu sigo nesse ponto está certo, naquele ponto está errada. Isso não está bonito, aquele líder religioso está errado, aquele político está errado, aquele outro está errado, meu vizinho está assim, meu irmão está assado, meu parente está... Eu tô. É se questionar, não é se pôr para fora, ou se esconder atrás de uma religião, de um dogma. É porque eu sigo isso, então, se minha religião condena, mas e se você não condena? Você já parou para pensar que você às vezes está condenando os outros, mas você não gosta do que você está condenando? Mas é porque você segue uma religião e você é obrigado a apontar para aquela pessoa? Mas você gosta tanto daquela pessoa, às vezes é um parente seu, um filho seu.
Mas porque você não é da religião, você tem que odiar ele, como as pessoas falam. Então este ano é um ano, de passar limpo a nossa vida, a nossa fé, que não é religião. A nossa fé está ligada com o sentimento e a alma. Fé está ligado com o sentimento e a alma, não com a religião. Certo? Para de condenar os outros através de rótulo. As religiões põem rótulo em vocês. Vocês deixam de ser seres humanos e se tornam produtos. Vocês ficam impedidos de crer num santo, crer numa fé, numa oração, num benzimento, numa folha, num chá, num signo. Vocês deixam de serem seres humanos individuais para serem rebanhos, que são conduzidos para um nicho de coisa. Aquela caixinha só fica aquilo, aquela caixinha fica aquilo, aquela caixinha fica outra, aquela caixinha aquele... Tudo querendo um ser melhor que o outro, quando na verdade nós só somos diferentes. Os direitos é que são iguais. Então, fé e religião não são a mesma coisa. Fé é o que a gente sente, o que está no coração, o que se liga com a sua alma, e religião é a caixinha que você escolhe para estar ali, com aquele monte de gente parecida ali, que conduz ou finge ser parecido. Certo? Religião é uma caixinha para entrar nela você precisa ser isso, isso, isso e isso. Ponto. Tô falando de todas. Também sou líder religioso, então eu tô me colocando nisso. E eu tô refletindo que isso não vai. Você pode seguir uma religião, mas ela não é a base da sua fé. A base da sua fé é o amor. Entendeu? O que você vê de Deus, o que você entende por Deus, por Cristo, pelo santo, pelos orixás, pelos deuses da natureza, pelos polos, pelas grandes energias, pelos astros, está aqui, no seu sentimento. Às vezes a gente faz tanta coisa, às vezes a gente faz tanto mal para os outros, em nome de uma religião, que nem você acredita de verdade nisso. Comece a pensar com a sua própria cabeça. Comece a avalizar. Olha, ano político é um ano onde você pode até fazer propaganda para o seu candidato, mas se a pessoa não quer votar nele, não adianta você ficar ali tentando convencer ou então brigar com essa pessoa por questões políticas. Porque às vezes uma pessoa tão querida sua, mas ela não curte a mesma coisa ou a mesma pessoa. Então, não brigue pelos outros. Não brigue pelos outros. Barraco. Nossa, gente, as pessoas agora estão confinadas e elas não podem mais fazer barraco. Estão fazendo pela internet. Então eu estou vendo redes sociais que seriam para brincar, onde está tendo, assim, brigas pior do que no Big Brother e na Fazenda, nessas coisas assim. Sabe, as pessoas se expondo coisas na internet, um do outro, assim, a fofoca virtual, ela tá tão feia, tá pior do que a fofoca cara a cara, né? Porque pelo menos cara a cara vai ali, sai na pancada, pá, uma arrancou o cabelo da outra e pronto, já foi o babado. Agora, uma briga virtual, ela vai pro mundo, ela não vai só para aquele bairro, ela vai pro mundo. E as pessoas não conseguem sobreviver sem o barraco. Ou então sem assistir o barraco do outro. Que coisa mais desagradável. Eu falo isso porque eu fui um barraqueiro, entendeu? De marca maior, entendeu? Fui, né? Ainda de vez em quando eu dou minhas escorregadas num barraco danado. Mas, gente, o barraco vicia. Você fica fazendo aquilo, sabe por quê? Porque o barraco dá visibilidade. Aí você arruma uma encrenca com as pessoas, nem é porque você não gosta da pessoa, é porque ela chama tanta atenção, então eu vou brigar com aquele que chama atenção, porque aí eu ganho biscoito pra mim, eu fico famoso. Você entendeu? A pessoa tá fazendo coisa errada, não assiste. A internet é maravilhosa porque você conduz ela com o dedo. Você passa ou bloqueia.
Que coisa melhor se a vida da gente normal, no dia a dia, fosse só passar o dedo e não ver aquilo e bloquear, entendeu? A vida de casal, a vida de família, a vida no emprego fosse igual na internet, que a gente tem essa opção de não assistir, de não participar. Agora eu acho como é que você tá em casa de boa, ter uma vida feliz. Aí você entra numa rede social para fechar um barraco, para brigar com alguém que você nunca viu nem pessoalmente. Você tá com problema. Você tem que tratar a cabeça, entendeu? É vício. E vício é uma coisa ruim. Olha, o vício não é só as drogas, não é só a cachaça, não é só o tabaco. O vício é o cotidiano. Tudo que se faz repetidamente é vício. Isso condena. O vício e o pecado são a mesma coisa. Sabe por que você viu lá os 7 pecados capitais e tudo mais? O que são os 7 pecados capitais? Coisas viciantes. E tudo que se faz em excesso. Os excessos e as coisas feitas repetidamente, os vícios, é que condenam o ser humano. O maior pecado do mundo é você cometer excessos. Só que o mundo está cheio de excessos. E é isso que nós temos que podar, os excessos. Os excessos religiosos, os excessos de ira, os excessos de bondade, muito excesso. Não dá, se você for bonzinho demais, você simplesmente não educa. Entendeu? Você não educa. Então os excessos condenam, e condenam muito. Eles se tornam vícios. E a fé é uma coisa pessoal. Quando você começa a querer fazer os outros ter a mesma fé que a sua, você está cometendo um excesso. É por isso que a fé se mistura com a religião. As pessoas misturam as duas coisas. Porque você acha que aquela convicção que você tem naquela religião, eu estou bem porque essa religião me deu. Eu entrei nessa religião, eu conquistei, comprei um carro, peguei um emprego, casei, papapá. Essa religião é maravilhosa. Será que você você entrou na religião e aí você acordou para a vida e foi procurar trabalhar? E psicossomático aquilo na cabeça, você ficou... Não, então você atribuiu aquilo. Talvez você entrou na religião, você despertou a sua fé em você. E aí você foi, trabalhou e ganhou. Aí você fica querendo converter todo mundo, se tornando aquela pessoa chata. Você vai num lugar e fica lá convertendo todo mundo, sabe? Ou então, sabe, você começa a ser tão chato, tão repetitivo, que começa a se exceder tanto, que todo momento que você vai, você fala, porque o meu Jesus, porque é meio isso. Você começa a deixar o nome de Jesus, que é uma coisa tão bonita, chata. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu não sei o quê. Ou então você começa, quando entra no candomblé ou na Umbanda, meu orixá, meu orixá, meu orixá, meu orixá. Aí você vai, todo mundo, né? Ou você abençoa todo mundo com orixá, ou você amaldiçoa todo mundo com orixá, você ameaça todo mundo com orixá. A mesma coisa de quem fica com Jesus. O Jesus, ele serve tanto para abençoar, quanto para ficar amaldiçoando os outros. Porque o meu Jesus, ele não vê. Porque o Deus que eu sigo é maior. Nossa, que coisa piegas, pejorativa. É simplesmente você está cometendo excesso com o sagrado. Você está profanando o sagrado. Porque falar em nome do sagrado, ameaçar em nome do sagrado, é vício e excesso. Sabe o que acontece muito? A pessoa às vezes tem problema com drogas, tem problema com roubo, com traição, tudo isso é vício. A pessoa que tem vício em sexo, tem vício em comida, tem vício em dinheiro, tem vício em roubar, em fumar, em beber, todos os excessos condenam. O que acontece? Aí ela vai e escolhe uma religião. E o que ela faz? Ela troca um vício pelo outro. Ela não deixa de ser viciada, porque ela começa a ficar ali pregando aquela religião para todo mundo, que nem louca. Aí o olho fica aquele olho estalado assim, fica, olha, porque o meu Jesus, ou então, olha, o meu Exu vai fazer isso para você, olha, meu, não sei o quê. Você trocou um vício pelo outro.
Você não se tornou um religioso, você se tornou um fanático. Assim como você era fanático pela bebida ou pelos defeitos que você tinha antes, você se tornou um fanático religioso. Você entendeu? Você não melhorou, entendeu? Você só mudou o enredo da tua história, entendeu? Às vezes para um mais chato ainda. O legal é quando a gente se livra. Quando a gente se livra dos excessos mesmo. Quando a gente se livra dessa história toda, dessa repetição e dessa coisa maçante que a gente se torna, e você pega e se torna esse maníaco da religião, né? O chato das festas e tudo mais. Antes você era o chato porque você era bêbado, ou porque você era gaiato, que cantava todas as mulheres da festa, ou porque você era gaiata, né? A mulher que dava bola para todos os homens na festa se torna uma coisa vulgar, você era vulgar. Qualquer outra coisa assim. Aí você troca e vira um religioso. Aí você vai lá, você continua assim, quando você vê, você está querendo conversar. 2 segundos, você já está rezando em cima do churrasco, já está rezando na coisa. Se a pessoa está bebendo, você está criticando. Então se troca uma chatice por outra. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que fazer a nossa fé, primeiro, é acreditar em si mesmo, acreditar no certo e no errado, se policiar, se corrigir. Primeiramente, a sua fé serve para você. Primeiro, você tem que ter convicção de como você está fazendo as coisas, se é certo ou errado, dentro dos seus parâmetros e de tudo. Sem se comparar com os outros e sem fazer as pessoas serem iguais a você. Fé é pessoal e religião só serve para quem segue. Quem não segue ela, você não aponte o dedo porque ela não tem obrigação, certo? É chatíssimo você ficar pregando a sua religião para quem não é da sua religião. Você pode comentar se a pessoa te perguntar. E acolhê-la se ela quiser. Do contrário, acabou. Sem discussão. Sem se impor. Certo? Então esse é o lance de hoje. E o nosso Palavra de Amigo foi isso. Espero ter sido esclarecedor. Fé é uma coisa, religião é outra. Fé é uma coisa pessoal e que nasce com você. É uma convicção única que vem do teu espírito e do teu sentimento. E religião é uma estrutura social feita pelo homem e que você escolhe seguir ou não, certo? Você pode usar a sua fé na religião, isso pode. Você pode ser uma pessoa que tem fé e vai. Quando você segue aquela religião e tudo que ela prega, você realmente acredita, você realmente segue, você realmente tem convicção de que tudo aquilo que está ali tem a ver com você no seu íntimo, e que ela supre as suas necessidades espirituais e afetivas dentro do corpo, que ela realmente preencha a sua mente com respostas, aí sim, você pode dizer que você tem fé naquela religião. A partir do momento que você segue ela só para mostrar uma ideologia para os outros, ou para mostrar que você tem uma religião, você não tem fé, você não carrega ela com fé. Porque você não consegue enganar a si próprio. Você não engana a sua fé. Você engana as pessoas. Mas a sua fé você não engana. Lá no fundo, você não acredita. Certo? Então, a explicação está aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar ter umas brechinhas e gravar pelo menos um vídeo por semana. Se eu desaparecer porque eu estou reformando. Mas não deixe de nos seguir nas nossas páginas, de dar o like. E este vídeo é sempre feito ao vivo, pelas plataformas do Facebook e do Instagram. E depois ele vai e fica imortalizado no YouTube. Não deixe de dar uma olhadinha lá no YouTube. Não deixe de dar um like lá no YouTube, que é muito importante. Quanto mais o vídeo viraliza, mais o tio Gil aqui vai poder ter condições de estar com vocês. Certo? Viu, meus queridos? A minha fé
está estampada no meu rosto, está estampada no meu coração, está estampada aqui na minha casa, no Recanto Rosa dos Ventos, no santuário de Santa Sara Kali, porque realmente eu faço tudo isso porque eu acredito e tenho fé. Não é por uma única religião, não. É por aquilo que eu tenho fé e acredito. Se te faz bem, você vai ser muito bem recebido. Mas se você sendo de outra fé e quer visitar, fiquem à vontade. Porque o povo cigano e a comunidade, ela é conhecida pela liberdade. O povo cigano é conhecido pela liberdade. Porque ele viaja o mundo. Ele é de todo o mundo, né? O país do povo cigano é a lua, né? É o céu que nos cerca, é onde nós estamos, aquela lua, aquele sol que nos banha, é o nosso país. Então a nossa fé, ela está em todos os cantos e ela acolhe todas as crenças. Então você é bem-vindo de todas as religiões, de todo o coração. Não me importa qual a sua religião, me importa o seu coração, tá? Eu jamais vou tentar te converter a alguma religião. Nunca. Muito menos a minha. Sempre eu vou estar aqui de braços abertos para te ouvir. Porque o que me importa nas pessoas é o amor e é o coração. Então, fiquem com a presença do sagrado, seja ele qual for o seu sagrado, com a presença da minha querida, amada Santa Sara Kali, aí na vida de vocês. Que ficou linda a imagem dela, eu fotografei ela, a foto ficou bonita porque ela estava fora do altar, ela estava aqui embaixo, então ficou uma foto linda, aquela foto não é mexida, nada. Eu tirei e ficou algo assim deslumbrante. Usem à vontade as imagens daqui, as fotos e tudo mais, porque é para vocês. É por Santa Sara, e quanto mais ela ficar conhecida, mais amada ela for, mais a minha missão vai estar cumprindo com ela, mais a minha fé vai estar sendo vista pelas pessoas, tá bom? Ou se você simplesmente achar uma obra de arte bonita, eu já vou ficar contente. Como artista plástico eu já vou ficar vaidoso, já vou ficar contente com isso, tá bom? Meus queridos, meus lindos, todos vocês, um grande beijo no coração de vocês. Que a paz esteja dentro da casa de vocês. Que a fé de cada um de vocês seja muito forte e que tenham fé pela vida. Que tenham fé e crença em si mesmo, nos seus dons, no dom que você tem. Se você põe para fora, põe o seu coração na fé, põe o seu amor acima de tudo, faça as coisas com amor, não perca seu tempo se denigrindo e não tente aparecer a qualquer custo. Acredite, você é muito mais do que só uma aparência, você é muito mais do que uma questão financeira, você é muito mais do que uma questão social. Você é um ser humano, você é um pedacinho de Deus, você é um pedacinho do mundo, você é importante para o mundo. Tudo que habita o nosso universo tem importância. Você é alguém independente de qualquer coisa. Então você é muito importante, sempre. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, com a força de Santa Sara Kali dentro do coração de vocês. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu. Dai a parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado.
E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. Namastê a todos.